Vamos lá, meus queridos e maravilhosos alunos, para mais uma aula para adquirirmos mais conhecimento e entendermos as demonstrações contábeis. E vamos lá, meus queridos, vamos entrar em outro assunto, outras demonstrações contábeis. Tá bom, meus queridos e maravilhosos alunos? Bom dia, mestre Gilvan. Vim fazer uma visita por aqui. Grande Gabriel. Vamos lá, Gabrielzão, meu querido, que bom. Seja bem-vindo. Estou aqui dando aula de contabilidade, meu querido. Vamos focar aqui, meu diretor, para mais... Olha só o outro assunto que nós estamos colocando aqui, Gabriel. Demonstrações. Saudade de suas aulas lá no canal. Vamos que vamos. Quem sabe voltaremos aí, nós trabalharmos aí este assunto. Ou outros assuntos, Gabriel, com vocês. Que bom, cara. Também saudade de você, meu querido e maravilhoso aluno aplicado, aluno que só tem a crescer futuramente. Mais ainda, mais ainda. Deus vai lhe abençoar muito, meu querido Gabriel. Você nem imagina o quanto de chuva de bênçãos que Deus vai lhe trazer. Então vamos lá. Demonstrações das mutações. As mutações que levam o patrimônio líquido, meus queridos. Lucro líquido no exercício, aumento do capital, ágio cobrado na subscrição de ações, prêmios por debêntures. Mutações que reduzem o patrimônio, prejuízo líquido, aquisições. Não precisam se preocupar sobre o entendimento inicial sobre isso, tá? Mutações que não afetam o patrimônio líquido. Aumento de capital, de reserva, apropriação, lucro de contas, prejuízos, outras reservas, compensação, prejuízo através de reservas. Isso aqui não precisa se preocupar. Aqui é só para entendimento e curiosidade de vocês. O que eu quero é isso aqui. Meu foco de todos esses assuntos, claro, que eu preciso que vocês entendam que entendam quais são a importância das demonstrações contábeis. Então, Gabriel, toda empresa, cara, ele precisa ter uma boa saúde financeira. Eu preciso controlar o que entra e o que sai. E existe uma lei, que é a Lei 6.404 de 1976. Em seu artigo 176, diz que toda empresa tem que apresentar as demonstrações contábeis. Toda empresa. Ou seja, o que ele diz? Ao fim de cada exercício social, ou seja, toda vez, em 12 meses, em 12 meses, ou final de ano, com base na escrituração mercantil, nós temos que ter as seguintes demonstrações financeiras, ou contábeis, é a mesma coisa, para que eu possa saber a situação da empresa. A situação da empresa, da companhia. E as mutações que ocorreram dentro da companhia. Porque, por exemplo, o Gabriel ganhou R$1 milhão na loteria. Ele quer que esse 1 milhão renda mais. Ele não vai sair aí gastando esse 1 milhão, comprando tudo que veio pela frente. Algo que não vai lhe trazer retorno. Então, o Gabriel ganhou R$1 milhão. Primeira coisa que ele faz, se ele pensar, cara, o professor Gilvan me disse que se eu ganhasse 1 milhão, eu tenho que fazer com que esse dinheiro se multiplique, para mim poder viver de renda. O que a maioria das pessoas fazem quando ganham 1 milhão? Gastam, não investem. Vai comprando um carro de luxo, compra uma mansão de luxo, só que a mansão precisa de manutenção, carro de luxo precisa de manutenção. Ou seja, ele não vai te trazer retorno imediato. Ah, mas uma casa ele pode trazer? Pode. Mas como é que tu vai manter uma casa? Que tu tem que pagar impostos em cima dessa casa. E o IPTU, caríssimo, de uma casa de luxo. IPVA no carro, caríssimo.
Você tem que saber investir. Agora você pega esse 1 milhão, analisa, faz um estudo de mercado e coloca um posto de gasolina em determinados lugares estratégicos aqui em Teresina. Porque também você pode dar um tiro no pé, colocar um posto de gasolina que não venda. Como aqui em Teresina já aconteceu vários postos de gasolina, principalmente aqui na Zona Norte, muitos postos abrem e fecham as portas. Dura no máximo 6 meses. Aí eu às vezes me pergunto, meu Deus, será que esses caras não estudaram, fizeram um estudo de mercado, sabendo que aquele posto ali não ia durar? Às vezes eu penso que eles não fazem um estudo de mercado. Movimento. Porque aqui, Gabriel, tem muitos postos de gasolina que fecham a porta. Inaugura 6 meses de inauguração, quando dá 8, 12 meses, fecha a porta. Não tem venda de gasolina, não tem como. Não tem venda. Ele pode baratear o melhor possível. Aqui perto do aeroporto, colocaram um posto de gasolina perto do aeroporto, bem na esquina, perto da Magalhães Filho. É uma rua. Ele fechou. Fechou. Não durou muito tempo, não. Porque foi um tiro no pé. Se tu ganha, foi um cara que ganhou a loteria e colocou um posto, porque disseram para ele que todo posto dava dinheiro. Dá. Se você souber administrar e também saber o local certo. Então, se você coloca um posto no lugar certo, você consegue investir 200, 300 mil reais. Entendeu? Coloca um posto que custou 300, 400 mil reais. Você pode ter um retorno em pouco tempo. Se você investe em uma ação da Ambev e a Ambev te paga dividendos, você pode ter retorno. Então, as demonstrações contábeis, eles servem para que o Gabriel, que é um futuro investidor, possa ver se aquela empresa ela é um bom investimento ou não. Então, o que seria demonstração de fluxo de caixa, professor? Situação do patrimônio. Se está entrando, está tendo dinheiro, entrada e saída. As demonstrações de fluxo de caixa, de acordo com o artigo 188, a demonstrações, ela envolve fluxo de operações, que a gente já viu, financiamentos e de investimentos. A gente viu isso. Como é cobrado em prova, professor, esse assunto? Olha, Gabriel, como é cobrado em prova? Prova de concurso público. Ele cobra este assunto. Olha só. A demonstração do fluxo de caixa tem por objetivo evidenciar as variações ocorridas entre o início e o final do exercício. Repito. A demonstração dos fluxos de caixa tem como objetivo evidenciar as variações ocorridas entre o início e o final do exercício. Verdade. Verdade. No exercício, grupo de outros resultados abrangentes da companhia, capital circulante líquido, patrimônio líquido, ativo circulante da companhia, disponível da companhia. Presta atenção. Um fluxo de caixa, ele mostra para a gente, por exemplo, o fluxo de caixa, vamos imaginar a carteira do Gabriel, a carteira. O Gabriel recebe 100 reais. Ele paga uma despesa de 56 reais. Aí quanto ficou disponível? É mais ou menos isso. O fluxo de caixa tem como objetivo evidenciar as variações ocorridas. Na entrada, que é o início, ó. Início, entrada e saída. Então, com esta explicação, qual seria a letra correta? A letra A. Será que o fluxo de caixa ele evidencia o grupo de outros resultados abrangentes da companhia? B. Capital circulante. Capital circulante, gente, para quem não sabe, é quando eu tenho
o ativo circulante menos o passivo circulante. Quando eu tenho a entrada de dinheiro e a saída de dinheiro, as despesas. Ativo circulante, meus queridos, é todos os bens e direitos que eu tenho dentro da empresa. Bens e direitos. Ela envolve mais a demonstração de resultado de exercício. Por isso que existe a diferença entre a demonstração de fluxo de caixa é diferente da demonstração de resultado de exercício. A demonstração de resultado de exercício trabalha com ativo circulante, capital circulante. A gente tem como ver. Então, o que eu vou ter disponível? Então, a letra correta é letra E. Disponível da companhia. Porque entrou dinheiro e saiu. Eu vou ver essas variações, se estão disponíveis ou não. Segunda questão. Não há ligação direta entre a administração de fluxo de caixa e o resultado da empresa. Embora possa indiretamente afetar o outro. Assim. Por isso que ela se torna errada. Certo? Ela se torna errada. Há, com toda certeza, uma ligação direta entre a administração de fluxo de caixa e o resultado da empresa. Coloque isso aí no caderninho aí, ó. Faz aí, ó. Não há ligação. Há ligação, sim. Apesar da diferença de um para o outro, demonstração de fluxo de caixa e o demonstração de resultado de exercício, um depende do outro. Como é que é obrado em prova, professor? Então, o fluxo de caixa, professor, é obrigatório. É uma demonstração obrigatória. Opa, Gabriel, olha, presta atenção. Toda e qualquer empresa tem que mostrar para o investidor, alguém que se interessa, os stakeholders, a quem interessa, principalmente as sociedades anônimas. Já nós vamos ver o que é uma sociedade anônima. Ou seja, quem tiver um patrimônio líquido menor do que 2 milhões não é obrigatório. Mas acima de 2 milhões, toda sociedade anônima, presta atenção, todas empresas, toda empresa que tem um regime de sociedade anônima, as SAs, que tiver o patrimônio líquido maior do que 2 milhões, elas são obrigatórias. Quem tem patrimônio líquido menor do que 2 milhões não é obrigatório. Quem são obrigatórios, professor? Sociedades anônimas. E é facultativo, pode apresentar ou não essas demonstrações contábeis, companhias fechadas. Patrimônio líquido menor. Então vamos ver a diferença. Sociedade anônima. Segundo a lei 6.404 de 1976, descreve que sociedade anônima são tipos de empresas nos quais a capital social é dividida em ações. E a responsabilidade dos sócios por eventual dívida da pessoa jurídica fica limitada ao valor que investiram na aquisição desses títulos. Por exemplo, o Gabriel ganhou R$1 milhão e ele pode ser dono de uma dessas empresas. Uma dessas empresas. Ele investe em ações, ele compra ações da Sadia, da Petrobras, do Banco do Brasil. Porque todas essas empresas, Anhanguera, Casas Bahia, Cielo, todas essas empresas têm um capital aberto. São empresas que possuem autorização da Comissão de Valores Imobiliários, CVM, para realizar a operação de mercado de capitais. O que é isso? Ela vende ações. Empresas de capital aberto é que elas vão para a Bolsa de Valores para poder conseguir fundos. Porque existem
os poupadores, existem os que necessitam de dinheiro para melhorar seus investimentos. O que as empresas fazem? Elas abrem capital na Bolsa de Valores, que é chamada B3, que é a BMF Bovespa, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. O que significa? Eu chego na Bovespa, sou uma empresa e abro capital. E digo, olha, empresas, eu estou vendendo ações da minha empresa. Eu divido em ações. Quanto é uma ação? Aí ele coloca lá, uma ação pode chegar, uma ação inteira, ela pode chegar a 500 mil, 100 mil, 200 mil. Ou uma ação fracionada, que é os que pequenos investidores como eu, como o Gabriel, pode comprar uma ação fracionada. Uma ação na Ambev é R$1.000. Uma ação, claro que varia por dia, tá? Uma ação na Ambev é R$1.000, isso é uma ação inteira. E uma fracionada é R$100, exemplo. Certo? R$100 ou R$10, uma ação fracionada. Então, existem ações fracionadas, existem ações inteiras. Então, você pode virar sócio. Você pode virar sócio de uma empresa. Certo? Você pode virar sócio de uma maneira bem simples. Então, eu posso comprar uma ação fracionária ou em lote. Certo? Então, o mercado ele pode utilizar desta maneira para você investir. Já empresas de capital fechado, elas não têm autorização para realizar operações. Ou seja, quando eu falo operações de mercado de capitais, elas não podem entrar na Bolsa de Valores. Ela não pode vender suas ações. Então, se você investe em ações, você ganha dinheiro. Infelizmente, a última estatística, nós só temos 5 milhões, Gabriel, de CPFs, de pessoa física, que investe na Bolsa de Valores. Ou seja, só 2,4% da população brasileira investe em ações. 2,4% dos brasileiros investem em ações. Nos Estados Unidos, para tu ter ideia, gente, são 60% da população é investidora. 60% dos americanos, 60% dos americanos, chegando a 70%, investe. Aqui no Brasil não, o povo ainda tem medo de investir. Só que nos anos para cá, gente, as corretoras de valores começaram a zerar suas taxas de corretagem e custódia, e tudo começou uma democratização de investimentos, como a Primo Rico, a Exevest do Banco Inter. E é uma coisa bacana, André. Gabrielzinho, se você estudar sobre Bolsa de Valores, show de bola. Para tu ter ideia, se tu entrar agora em uma corretora, como a Primo Rico, com a Exevest, e você pode entrar para investir em uma ação da Petrobras. Em uma ação da Petrobras, você pode investir em lote padrão, que é o total, ou fracionado. Para você investir em um lote fracionado, toda vez ela vai vir com F. Por exemplo, da Petrobras. A ação da Petrobras, ela se escreve assim, ó. P 4F. Se ela vir esse F, ó. Vou apagar aqui o F e colocar um destaque, cor preto. Ó. Se ela vir desse jeito aqui, ó. P4F. Significa que ela é uma ação fracionada. Ela pode sim ser negociada no mercado.
Se você é um pequeno investidor, não tem muito dinheiro para investir em bolsa de valores, no fundo de ações, você pode optar por ações baratas. Por ações mais baratas, que são fracionadas. Aqui não são fracionadas, gente. Ela não vem um F do lado. Como é uma lote. Por exemplo, Ambev fracionada. Uma ação fracionada da Ambev. Certo? Tem ações da Ambev que você pode pagar. Certo? Ela paga. Ah, outra coisa que nós temos que ver. Ó, uma cota fracionada da Ambev está custando hoje R$15, ó. R$15,89. Na época que eu comprei, meu diretor, uma ação da Ambev custava 5 conto. 5. Ele já está R$15,89. R$15,89. Só que ela paga dividendos, gente. Ela paga dividendos diferente das outras. Certo? Os dividendos da Ambev é diferente. Trimestralmente, às vezes ela paga. Tem a data que você olha, aí você vê quanto é que ela paga todo mês, ou ela paga só em 3 meses, ou em 2 meses. Então, o valor hoje da Ambev fracionada, ela custa R$15,89. Então, Gabriel, você com R$15 você consegue investir na bolsa de valores. Com R$15. Mas aonde que tu está investindo? Numa empresa de capital aberto. Ó. R$15. E quem gosta de beber, tomar uma, ao mesmo tempo que tu é investidor, tu está comprando para aumentar as tuas ações. Ah, tomar uma aqui. Ou, por exemplo, meu diretor gosta de Heineken, né? É Heineken, eu acho que chama assim, né? Aí meu diretor gosta. E aí ele investe nessa empresa. Então ele está indo bem. Meu diretor gosta de Coca-Cola. Ele compra Coca-Cola. Ele está indo bem, porque ele está investindo e, ao mesmo tempo, ele está ajudando a empresa a adquirir mais fluxo de caixa. Então, esse aqui, gente, esse assunto sobre sociedade anônimas vai nos ajudar a entender quais empresas são obrigadas a expor suas demonstrações contábeis. Quais empresas que podem, que devem, são obrigatórias expor as suas demonstrações contábeis. Acima de 2 milhões. Ó. É obrigatório. Só sociedades anônimas. Companhias fechadas não são obrigadas. Se ela tiver um patrimônio líquido menor que 2 milhões. Não é obrigatório. Então vamos lá. Que são sociedades anônimas, como falei para vocês. Aí eu vou colocar uma questão. Vamos lá. Ó. Depois da minha explicação, vou colocar uma questão. A apresentação das demonstrações dos fluxos dos caixas não é obrigatório para companhias fechadas com patrimônio líquido na data do balanço inferior a 2 milhões de reais. Olha só, e o que eu acabei de explicar e o que cai em prova. A apresentação das demonstrações contábeis de fluxo de caixa não é obrigatório para companhias fechadas com patrimônio líquido inferior a 2 milhões de reais. Certo ou errado? Presta atenção. Certo ou errado essa afirmativa? Para que a gente possa entender o assunto. Lembra-se que eu acabei. Nova Santa Rita respondeu. Certo. Nova Santa Rita. Londres Salles. Acabei de explicar o assunto. Quero ver se vocês estão aí ligados. Joaquim Pires. Nossa Senhora de Nazaré. Ilha Grande. Conseguiram compreender?
Gabriel colocou errado. Gabriel, ó, presta atenção. Está certo. Está certo. Por quê, Gabriel? Ó, vamos voltar aqui à questão. Ó. O que é que diz? É obrigatório. Ó, obrigatório. Obrigatório. Devemos saber que a demonstração de fluxo de caixa é uma demonstração obrigatória para as sociedades anônimas. Já para as companhias fechadas, se o patrimônio líquido for menor do que 2 milhões de reais, não é obrigatório. Ela se torna facultativo, ó. Facultativo. Facultativo, ela pode abrir suas contas ou não. Ela que sabe. Aí a pergunta: a apresentação das demonstrações de fluxo de caixa não é obrigatória para as companhias fechadas. O que estaria errado, Gabriel, se eu tivesse colocado aqui, ó, companhias abertas. Ele podia fazer assim, ó. A apresentação da demonstração de fluxo de caixa não é obrigatória para companhias abertas com patrimônio superior a 2 milhões. Aí sim. Então, ó, certíssimo, pessoal de Nova Santa Rita. Por quê? Para fixar. A demonstração de fluxo de caixa é uma demonstração obrigatória para sociedades anônimas. Sociedades anônimas. E lembrando de capital aberto. Já as companhias de capitais fechados, companhias fechadas, que elas não estão na bolsa de valores, que o patrimônio líquido é menor do que 2 milhões, não é obrigatório. É facultativo. Facultativo. Deu para entender? É facultativo. Então, vamos para outra questão. Nós estamos estudando demonstração dos fluxos de caixa. Quero ver se vocês conseguem acertar essa questão, Nova Santa Rita. Qual a demonstração a seguir mencionada que visa mostrar como ocorrem as movimentações de disponibilidade de um determinado período de dinheiro que entra e que sai? Demonstração do resultado do período, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstrações das origens e aplicações de recursos, demonstrações do fluxo de caixa, demonstrações do valor adicionado. Quarta letra D, Gabriel. Nova Santa Rita. Tempo para Nova Santa Rita, Landes Salles e outros polos. Pá. Vamos lá. Cadê, meus queridos e maravilhosos alunos? Nova Santa Rita responde com propriedade junto com o nosso querido Gabriel. Estão respondendo com propriedade, meus queridos. Com propriedade. Vamos que vamos, meus amados alunos. Quero ouvir de vocês. Quero saber. Vamos lá. Landres Salles, quer responder? Meus queridos de Landres Salles. Reloginho tá na tela. Quero ver. Gente, vocês foram ótimos. É demonstração de fluxo de caixa. Nunca se esqueça. Let's go, meus queridos. Muito bem. Letra D, de doido para estudar. De doido para ganhar dinheiro. Qual a demonstração? Visa mostrar como ocorrem as movimentações de disponibilidade. Dinheiro. Faz-me rir. Dinheiro, meus amados alunos. Dinheiro. Quero saber. Então, isso aqui é dinheiro. Disponibilidade. Então, meus queridos, o fluxo de caixa é basicamente, nunca se esqueça. Anote aí, meus queridos de Nova Santa Rita. O fluxo de caixa é basicamente uma ferramenta para manter o controle e a organização de tudo que acontece nas finanças de uma empresa, permitindo gerenciar
as movimentações e possibilitando planejamentos mais estratégicos com dados coerentes para garantir o funcionamento da operação. Repito, é uma ferramenta para manter o controle e a organização de tudo que acontece nas finanças. Então, meus queridos, qual o coração da empresa? Qual o coração da empresa? A gestão financeira. Ok? A gestão financeira. Então, professor, segundo o CPC 03, eu digo que a demonstração de fluxo de caixa, ela tem seus objetivos, tem sua utilidade e benefícios. As informações sobre o fluxo de caixa de uma empresa são úteis para proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes. Ou seja, um bom fluxo. Então, se imagina aí meu coração não funcionar bem, não está funcionando bem, então toda empresa é afetada. Então, as decisões econômicas que são tomadas pelos usuários exigem uma avaliação de capacidade de entidade gerar caixa equivalente. Então, eu tenho que olhar se existe uma folga financeira. Se o que entra, o que sai, dá para me pagar minhas contas. E ainda sobrar um dinheirinho. Então, meus queridos, ó, as informações das demonstrações de fluxo de caixa permitem em conjunto as demais demonstrações, que é equacionar as entradas e saídas de recursos, disposto no tempo. A minha entrada de dinheiro de caixa está ruim. Tem muitas empresas aqui em Teresina, Gabriel, que fecham as portas. Acaba fechando as portas. Por quê? Porque não tem venda. Ah, vou fazer uma promoção. Mas não tem venda. Uma empresa que passa um mês sem equacionar as entradas e saídas de recursos, ela está disposta com o tempo quebrar. Deu para entender, Paula? Quebrar. Então tem que ter venda. Gente, loja de roupa. Vende todo dia? Não. Professora Emanuela, loja de roupa às vezes não vem todo dia. Loja de perfume não vem todo dia. Então eu tenho que fazer alguma coisa para movimentar aquela loja. Às vezes eu passo aqui nos shoppings de Teresina, vejo um monte de ótica. Ou um monte de loja de roupa sem um pé de cristão dentro. Aí eu fico perguntando, Gabriel, meu Deus do céu, como é que essas empresas elas estão sobrevivendo sem clientes? Será que elas estão vendendo online? Porque um aluguel, o custo de um aluguel de um shopping center é caro demais. Muito, muito, muito caro. Outra coisa que eu observo, funcionário também é caro. Funcionário também é caro. Já que funcionário é barato, não é barato. Tributos, caro. Caro, tem que pagar. Independente se está vendendo ou não, vai ter que pagar. Funcionário vai ter que pagar água, luz, aluguel. Então, muitas lojas, se você for no centro hoje, Gabriel, de Teresina, se você for no centro hoje, em Teresina, tem muitas lojas fechando as portas. Muitos. E eu fico perguntando, meu Deus, o que está acontecendo? O povo não tem dinheiro. Se não está tendo dinheiro para circular, como é que está vendendo? Está vendendo. Então eu tenho que saber equacionar, eu tenho que saber fazer promoções. Às vezes, sim, Paula. Porque não sabe investir, não sabe utilizar o marketing digital, ter estratégias, local, saber utilizar os 4 P's do marketing, saber precificar, saber convencer. A pandemia, segundo o Gabriel, quebrou muitas empresas e hoje isso já é um reflexo. Verdade, Gabriel. A pandemia causou muitos males. E nós estamos aí ainda sofrendo sequelas, consequências. Muitas sequelas e consequências em relação
ao que está sendo colocado por vocês. Estamos vivendo um período de fortes crises. Fortes crises em decorrência da nossa pandemia, que afetou o mundo todo. Então, meus queridos alunos, nós tem que ter jogo de cintura, avaliar a capacidade de a empresa gerar fluxo de caixa positivo no futuro. O que eu posso fazer? Gente, Paula, uma coisa que muitas empresas não estão sabendo fazer. Utilizar isso aqui, marketing, que é bem barato. É muito barato. Não é difícil. Não é bicho de 7 cabeças. Utilizar o marketing digital. Porque pode fazer com que a empresa gere fluxo de caixa positivo no futuro. Pode fazer. Então, os objetivos, avaliar a capacidade da empresa gerar fluxo de caixa positivo no futuro. Como é que eu posso, professor, gerar fluxo de caixa positivo no futuro? Utilizando um bom marketing. Grande professor Rafael Marques, o lindo, maravilhoso, meu querido, é uma honra, um prazerzaço de ter você aqui conosco, meu querido. Então, meus queridos alunos e professores, avaliar a capacidade da empresa de gerar fluxo de caixa positivo. Tem que saber utilizar o marketing digital. Eu conheço empresa, professor Rafael, que até hoje não utiliza. Eu conheço empresas, diversas pessoas que não utilizam. Então, professora Gardênia, eu tenho certeza que você conhece aquela lojinha que diz assim, ei, tu tem Instagram? Tenho. Mas eu não vejo tu movimentando. Ah, mulher, não tenho tempo. Eu tenho um. Meu barbeiro mesmo. O cara que faz minha barba. O cara não tem Instagram. Eu digo, cara, tu não tem Instagram, macho? Não gosto de usar, não. Sei o quê? Rapaz, tu podia aumentar o número de clientela, fazer um corte bacana, tirar foto. Tem um modelo aqui bonito. Um modelo como eu. Entendeu? Vai entender? Então, rapaz, um modelo blue size, ó. Tá vendo aí? Colocar aí para ficar famoso, mas digital. Tem que saber, porque isso gera fluxo de caixa positivo. As pessoas começam a ter. Isso é verdade, viu, Rafael? O Gabriel é uma máquina de assistir aula. É verdade, viu? Concordo com você, meu querido professor. Verdade. Visualizar fluxos monetários, entrada e saída de dinheiro da entidade. Outra coisa, essa visualização, você nunca deve misturar o pessoal, dinheiro pessoal, com o da empresa. Com o da empresa. Tem gente que pega, eu já conheci restaurantes, que pega o dinheiro para pagar o colégio do menino. Pega para pagar uma despesa. Ei, compra bem uma quentinha para mim. Com o dinheiro da empresa. Então, quando você visualiza os fluxos monetários, a entrada e saída de dinheiro, da entidade. Olha esse nome que é importante. Da entidade, da empresa. Da empresa. Não é da pessoal. Avaliar a capacidade da empresa, honrar os compromissos com seus credores. Meu querido, se você tem dívida e só está aumentando a dívida, você não tem esse compromisso de honrar com os seus credores, você vai ter que fechar as portas, porque você tem que pagar os fornecedores. Tem que pagar os fornecedores. Ah, professor. Então, eu tenho que saber controlar isso. Pagar direitinho os credores. Então, você tem que indicar os valores esperados da entrada e de saída do execução financeiro ao longo do período de tempo. Identificar a parte do lucro líquido, como eu falei bem no início para vocês. Às vezes a pessoa compra um produto por R$50 e vende por 100 e diz que teve 100% de lucro. Ótima pergunta, Paula. Quem visualiza os fluxos monetários? Vamos
entender aqui. Você, Paula, é uma empreendedora. Você vende na praça da sua cidade hambúrgueres. Você vai visualizar o que entra e o que sai, porque você é a proprietária. Você é a empreendedora. Você que vai visualizar isso. Agora, em uma grande organização, Paula, quem visualiza isso aí é o gestor financeiro, é o técnico em finanças. É vocês. Numa grande empresa, existe um setor chamado setor financeiro. Então, o setor financeiro que vai visualizar como é que está a saúde financeira da empresa. E também o setor de contabilidade. Uma coisa que é boa essa pergunta, Paula. O setor financeiro e o setor de contabilidade, eles andam juntos. Eles andam juntos. Deu para entender? Eles andam juntos. Oh, coisa boa, meu amigo, velho. Nós estamos aqui com o nosso professor maravilhoso aqui, o Rafael. Grande Rafael. Então, meus queridos, a sua pergunta é interessante, Paula, vou responder para você bem simples. Quem visualiza os fluxos monetários? Se você for empreendedor individual, você vai visualizar. Agora, se for uma grande empresa, aí o que acontece? Se você for uma grande... Então, se você for uma grande empresa, você tem... Se você for uma grande empresa, você tem que trabalhar com gestão financeira. Deu para entender, Paula? Então, meus queridos alunos, avaliar os efeitos decorrentes das operações de investimento e financiamento na posição financeira da empresa. Presta atenção. Avaliar os efeitos decorrentes das operações de investimento e financiamento na posição financeira. Às vezes, Paula, às vezes a pessoa dá um tiro no pé quando faz um investimento. Você faz um financiamento para fazer um determinado investimento. O que acontece? Não dá retorno aquele investimento. Isso você tem que avaliar. Vale a pena fazer um financiamento para investir em um novo polo? Sim, não. Tem que se avaliar. Avaliar o grau de precisão de fluxo de caixa estimado do passado e sua realização. Isso aqui é interessante. Você tem que olhar como foi suas finanças de 2017, 2018, 2019. Aí até a matemática, Rafael. 2020. Você faz uma média aritmética das finanças. Gabriel, você pode fazer até a média. Cara, como foi 2017, 2018, 2019, 2020? Então você faz uma estimativa utilizando uma média aritmética. Simples. Soma e divide. 1, 2, 3, 4, 5. Os últimos 5 anos. Os 4 últimos anos. Você faz uma média aritmética. Isso vai avaliar o grau de precisão. Por exemplo, você teve um fluxo de caixa de R$100 em 2017. Um bom fluxo de caixa. Dá uma sobra em 2018, 2019, 2020. Soma e divide. Faz uma média. Isso você tem como avaliar como foi. As vendas de 2019 foi boa, foi ruim. Então, meus queridos alunos, um dos objetivos da demonstração... Aí como é que cai em prova, Gabriel? Isso. Vamos lá, Paula, vê se você entendeu. Vamos à quarta questão. Um dos objetivos da demonstração de fluxo de caixa, recém-tornada obrigatória em virtude da modificação da Lei 11.638, da Lei de Sociedade por Ações, é permitir
calcular o índice de liquidez corrente. Avaliar quanto do lucro da entidade foi aplicado no seu disponível. Evidenciar a variação de capital circulante líquido da entidade de um exercício para outro. Avaliar a situação financeira da empresa no curto prazo. Permitir a auditoria das disponibilidades da empresa com custo menor. Qual é a letra? A, B, C ou D? De cara, gente. Avaliar o quanto de lucro a entidade foi aplicado no seu disponível. Lembra aquela questão sobre disponibilidade? Disponível. Que sobra. Tão simples a questão, ó. Sempre vai cair questões desse tipo para vocês, tá? Então, a demonstração de fluxo de caixa, ela envolve atividades operacionais, atividade de investimentos e atividade de financiamento, relembrando a aula anterior, da aula passada. As principais atividades geradoras da receita, o que significa atividades operacionais? As principais atividades geradoras de receita da entidade, bem como outras atividades não enquadradas como investimento. É do dia a dia, gente. Operacional tem a ver com dia a dia, entrada e saída. Atividade de investimento. Aqueles referentes à aquisição de vendas de ativo. A maioria de longo prazo. Investimentos não incluídos no caixa. Atividade operacional tem a ver com caixa. De investimento, pegar a venda de um ativo. Então, há atividades de financiamento. Aquelas que resultam em mudanças no tamanho, na composição do capital. Então, vamos lá, professor. Existem dois tipos. Existem dois tipos. O método direto, que é calculado diretamente a partir da movimentação do caixa e equivalente de caixa, que a gente viu na aula passada. A gente viu uma questão. Eu coloquei aqui para vocês como é que se calcula o método direto. Só que nós não vamos aprofundar esse assunto. Por quê, meus alunos? Porque essa disciplina é métodos quantitativos aplicados à administração financeira. Nós não vamos aprofundar porque vocês vão ver em contabilidade. O professor de contabilidade de vocês vão trabalhar com vocês. Então, aqui que nós estamos vendo são assuntos introdutórios que vão facilitar a vida de vocês lá na frente em contabilidade geral. Ou em contabilidade. O professor de contabilidade que vai explicar isso para vocês com riqueza de detalhes. Eu e o professor Rafael trazemos para vocês exemplos introdutórios. Isso é um método direto. Método indireto, professor. Eu vou valer do demonstração de resultado de exercício. Diretamente as entradas e saídas de caixa. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão observar lá na última questão, eu vou fazer um cálculo com vocês. Demonstração do valor adicionado, professor, é outra demonstração contábil, que é só introdutório. Ele faz o quê, professor? Qual é a perspectiva dele? É evidenciar valores com questão da formação de riqueza. A riqueza gerada pela empresa, medida pelo conceito de valor, é calculada a partir da diferença entre o valor de sua produção e dos bens e serviços produzidos por terceiros, utilizado no processo de produção da empresa. Ou seja, qual foi a demonstração do valor adicionado? A formação de riqueza gerada pela empresa. A gente chama isso, dentro da contabilidade, que vocês vão ver, valuation. É o valor que a empresa está adquirindo com um determinado tempo. Valuation. Tem um livro, Gabriel, tem um livro de Asaf Neto. Ó, Asaf
Neto. Alexandre Azaf Neto. Esse cara aqui, ó, ele é o bambambam aqui do Brasil em relação à gestão financeira. Quero fazer uma avaliação de valor da empresa. Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, essa empresa, ela se valorizou. Um exemplo, a Magalu. A Magazine Luiza, de uns tempo para cá, houve uma desvalorização das suas ações na Bolsa de Valores. Exatamente, é o livro dele. Não, o nome do autor, Azaf Neto. Aí o nome do livro, o autor, o nome do livro, aí é chamado de Finanças corporativas. Finanças corporativas. O que significa? O Azaf Neto, que trabalha com isso. Aí, meu querido, como é que tudo isso cai em prova, professor? Ó, Azaf Neto é o nome do livro, tá? Então, muito bom entender as finanças. Ah, beleza. Como é que isso cai em prova? Vamos fazer uma questãozinha rapidinho, ó. Considerem as informações extraídas no balanço patrimonial. Por isso que eu falei de balanço patrimonial. Presta atenção. Balanço patrimonial calcula o ativo e o passivo. Lembre-se de uma coisa. O ativo é tudo que é de positivo. O ativo. O passivo é negativo. Lembrando que o patrimônio líquido, certo? Tem que ser positivo quando o ativo for maior do que passivo. Entendeu? Ou seja, entrada e saída. Aí nós temos aqui um ativo, ó. Nós temos um ativo. E esse ativo circulante, o que é ativo circulante? Pulo do gato, ó. Ativo circulante e passivo circulante. Nós vimos isso aí, ó. Ativo circulante, nunca se esqueça disso, ó. Ativo circulante é todo bens e direitos que eu tenho a receber a curto prazo, menor que 12 meses. E passivo circulante é o que eu tenho que pagar a curto prazo. Tenho que pagar a curto prazo, fornecedor, salários, água, luz. Então, passivo circulante é isso. Ativo circulante é tudo que eu tenho a receber a curtíssimo prazo. Então, eu tenho aqui, ó, 35 mil, 110 mil, 75 mil. Isso é um balanço patrimonial. Agora, nós temos aqui uma DRE, demonstração de resultado de exercício, que vai te mostrar a receita e despesa. Aí, depois que vocês olham esses valores, nós vamos aqui, com base nas informações, o valor recebido do cliente X2, que é o período, foi em milhares de reais. Como é que eu calculo esse valor recebido dos clientes no período X2, ó? Neste ano aqui, ó. Certo? Neste ano. Certo? Quero saber mais ou menos quanto é que no período de 2022 eu vou ganhar. Primeiro passo. Você vai utilizar. Primeiro passo. Esse é um método direto. É uma demonstração de fluxo de caixa direto. Tu vai ter o saldo inicial, entradas, menos saída, que vai dar o saldo final. O que significa o quê, professor? Quanto é o saldo inicial? Quanto é o saldo inicial, professor? Ó, saldo inicial de clientes. 1.100, ó. 110 mil. 110 mil, tá vendo? Ó? 110 mil. As entradas, professor, que tem lá na tabela. Que eu vou olhar para onde, professor? Eu vou olhar para a demonstração de resultado de exercício. Que é 900 mil. E essa saída, professor, foi quanto de recebimento? Aí tu tem o saldo final, que é 140 mil. Ó. O que significa isso, professor? De uma forma bem simples. Eita, a Deiane Costa já deu a resposta.
Parece com a tabela price, mas não é, tá, Paula? Parece. Ó, vamos colocar aí, ó. Saldo inicial não foi 110 mil? A entrada não foi 90 mil? Aí o que eu tenho? Eu tenho um saldo final, que é 140 mil. Se você utilizar essa fórmula aqui, ó, geral, você consegue responder essa questão. Por isso que dentro do valor direto... Ah, outra coisa, um importante aqui para vocês, Gabriel. Importante. Fluxo de caixa, certo? Do método direto. Que eu estou utilizando aqui, ó. Método direto, eu vou utilizar essa fórmula. Se você colocar o saldo inicial mais entrada e menos saída, ó. Saldo final. Tá vendo? Saldo inicial. Saldo final, tá vendo aqui, ó? 140 mil. Vocês vão dar uma olhada. Você vai dar uma olhada. Pode explicar a entrada de novo. Beleza. Ok. Vou explicar aqui da maneira bem simplória. Vamos lá, professora. Vamos lá. Primeiro passo que você tem que olhar, professora. Para essa tabela aqui, ó. Pronto. Primeiro passo que você tem que olhar. Primeiro passo. Considere as informações do balanço patrimonial e a demonstração de resultado de exercício. Primeiro passo. Ele quer em relação ao exercício, ó. 2. Aí o que que acontece? Então eu tenho clientes, tu vai olhar para cá, ó. Vai olhar para esses valores aqui, clientes. Lembre-se que eu expliquei dentro do balanço patrimonial para vocês o que é ativo circulante e o que é não circulante. Tudo que tiver a curto prazo para pagar, ó, tá vendo? Ou a receber são clientes, ó. Então eu tenho 110 mil em 2021, vamos supor, e em 2022 eu tenho 140 mil. Você olhou para esses valores. Qual foi a receita, ou seja, a entrada, ó? Receita que entrou. Então você tem que olhar para o balanço patrimonial e ao mesmo tempo para o DRE, que é a demonstração de resultado de exercício. Você tem que olhar para os dois ao mesmo tempo. Porque você tem o que você recebeu em 2021 e 2022. Aí, ó, eu joguei no cálculo, ó. Joguei no cálculo. A entrada foi 900. Saída final, ó. Por que saída, professor? Saldo final. Você tem 110 mil de clientes. Você tem as entradas, que é lá no demonstração de resultado de exercício. E você tem o seu saldo final, que é 140 mil. De onde? Que eu tenho 2021 e 2022 eu tive um saldo de 140 mil. Oi. 2 minutinhos aí, meus queridos. Então, meus queridos, ó, o que é que nós vamos fazer? Tu não tem 110 mil? Só para finalizar, tu não tem 110 mil, saldo inicial. Tu não teve uma entrada de 90 mil? Só que eu quero saber, ó, tá vendo aqui a saída, o recebimento, ó. Aí o que é que aconteceu? A saldo final não foi 140? Não foi 140? Então tu tem 110 mil, mais 900 mil de entrada, de vendas, menos 140 mil. Por que menos 140 mil? Deu 870, ou seja, com base nessas informações, você vai saber o valor recebido de clientes. Ou seja, faz uma matemáticazinha bem simples.
Tranquilo, meus queridos? Vou deixar a outra questão para vocês responderem depois, tá, meus amores? Um beijo para vocês. Na próxima aula eu explico